Vamos dar agora prosseguimento à nossa disciplina Prática Psicoteológica 2, que tem por título Gerenciamento de Conflito. O assunto sobre o perdão é tão importante dentro do cristianismo e lembrar que isso já era um problema muito sério na igreja primitiva. Então é importante agora que nós falemos alguma coisa sobre os problemas das divisões e litígios na igreja. O apóstolo Paulo ele está destacando o problema das divisões dentro da igreja. Isso nós lemos em 1 Coríntios, capítulos 1 a 4. O primeiro problema que Paulo, em 1 Coríntios, quer destacar são as divisões entre os crentes, gerando contendas, disputas e impedindo o crescimento espiritual. Ele diz: refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo apóstolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 12 e 13. Estou usando aqui a versão NVT. Quando um de vocês diz: eu sigo Paulo, e o outro diz: eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo que são promotores de divisão, de litígios? Estamos lendo agora 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, também na NVT. Para resolver o problema das divisões na igreja em Corinto, Paulo exorta os crentes a observar 7 pontos importantes. Preste bem atenção. Primeiro, ele exorta os crentes a orgulhar-se no Senhor e não em seus líderes humanos ou em suas próprias capacidades humanas, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 31. Então, lembre-se sempre, foque no Senhor e não nas pessoas ao lado, muito menos em si mesmo e menos ainda nos problemas que vocês têm. Ainda Paulo acrescente: apoiar sua fé no poder de Deus e não nos poderes humanos. Apoiar sua fé na promessa de morar no céu. Olha, por maiores que sejam os nossos interesses aqui na terra, tenham em mente, no dia que nós partirmos dessa vida, nós não levaremos nada pelo qual tanto brigamos e disputamos aqui. O que nós vamos levar apenas é o fato de sermos salvos ou não sermos salvos. Então, foque na promessa de morar no céu. Também, apoie sua fé na sabedoria divina, buscando conhecimento, buscando realmente ter uma verdadeira mente de Cristo. Paulo ainda acrescente que todos devem entender que todos nós somos colaboradores na lavoura divina. Portanto, não fique alimentando divisões. E mais ainda, os crentes devem viver uma vida de humildade e sacrifício. A palavra humildade, humilitas em latim, quer dizer que saiba se rebaixar até a terra. E sacrifício é que saiba dar a sua própria vida em prol de outro. O que nós queremos entender aqui com tudo isso é que problemas de divisão, problemas de briga sempre existiram. Às vezes as pessoas olham para os problemas da igreja atual e pensam na igreja primitiva era melhor, ou era mais espiritual, ou era mais isso, ou era mais aquilo. Não. Problemas na igreja sempre existiram por um motivo muito simples. A igreja é santa, justa, perfeita e boa. O único defeito da igreja é que é formada de seres humanos. E onde tem seres humanos, sempre existirão problemas e, consequentemente, problemas que deverão ser gerenciados. Por isso que o apóstolo Paulo ainda acrescenta um outro ponto. Se os crentes não se corrigirem, Paulo pessoalmente irá discipliná-los no futuro. Muitas vezes nós temos que gerenciar conflitos e outras vezes temos que ser extremamente duro nesse processo de gerenciamento, porque as pessoas em geral não buscam solução, buscam partidos. E se tem uma coisa que o gerenciador de conflito nunca deve fazer, é tomar partido de quem está em conflito. Ainda o apóstolo Paulo apresenta sobre questões litigiosas entre irmãos na fé. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 11.
O problema é que questões de litígios entre irmãos eram levadas perante tribunais e juízes seculares. Ou seja, problemas de irmãos vamos resolver na justiça aí fora. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Então, quem deveria resolver o problema deveria ser a igreja, ou pelo menos a igreja servir de mentoreadora, e não litígios entre irmãos ser levado perante juízes ímpios. Porque isso só servia para escandalizar a igreja externamente perante os ímpios e escandalizar a igreja internamente ao constatar que na mesma não havia irmãos sábios o suficiente para poderem arbitrar tais causas. Então, antes de partir para a disputa, veja se isso realmente pode ser resolvido internamente entre vocês, se for o caso até na igreja, antes de tentar recorrer à justiça comum aí fora. Lembrar, o apóstolo Paulo resumindo tudo que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 6. A igreja deveria julgar tais demandas, disputas entre os irmãos. Se possível, olha, tente convencer a pessoa a mudar. Se não der para mudar, pelo menos tente convencer uma das partes se a pessoa conseguiria sofrer o dano sem que isso seja apelado para a justiça. Lembrar que as pessoas envolvidas, muitas vezes, ou lembrar as pessoas envolvidas que não busquem provocar danos aos irmãos, mesmo que sua demanda seja justa. E se a demanda e o dano forem justos, tal pessoa estaria se comportando como ímpio, e os ímpios não herdarão o reino de Deus. Em Mateus capítulo 18, versos 15 a 20, Jesus ensina o procedimento correto diante de um litígio entre os irmãos, como nós lemos inicialmente, logo ao iniciar essa disciplina. Ora, se nós temos ali duas pessoas em disputas, primeiramente, deve-se tentar um entendimento pessoal entre os envolvidos. Se não der certo, tentar um entendimento na presença de testemunhas, de preferência testemunhas cristãs. Se continuar não dando certo, levar ao conhecimento da igreja para que esta sirva de árbitro. Bom, se esgotado todos os passos anteriores, então a pessoa em falta deve ser excluída primeiramente da igreja. Em último caso, seria possível então recorrer a autoridades seculares, mas ainda assim, sempre que possível, colocar o problema na presença do Senhor. Sempre colocar o problema na presença do Senhor. E, se possível, mesmo que isso já esteja recorrendo à autoridade secular, seria possível voltar atrás e resolver em nível espiritual? Muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Mas, infelizmente, muitas vezes a coisa realmente vai partir para a justiça secular.